Tudo bom, pessoal? Aqui no Minha Brasília já andaram dezenas de artistas, personalidades, celebridades. Mas que tal você, sentado aqui do meu lado, me contando a sua história? Vou explicar como. Entre os dias 4 e 8 de dezembro, eu vou ser motorista do 99 Pop. Baixa o aplicativo, pede a sua corrida e quem sabe apareço eu. E a gente vai batendo um papo, gravando tudo e depois a gente sobe aqui nas redes do Minha Brasília. Entre 4 e 8 de dezembro é só pedir a corrida e cruzar os dedos. E olha só que legal, se você usar o código Minha Brasília 99, ainda tem 50% de desconto nas próximas 3 corridas. Anotou? De 4 a 8 de dezembro eu vou ser motorista do 99 Pop. Aproveita! Há quanto tempo você não anda numa Brasília? Olha, uma Brasília tem muito tempo. Tem muito tempo. Eu acho que meu pai, como a maioria dos pais brasileiros, já teve uma Brasília. E isso foi na minha infância, lá na primeira infância. Porra, uns 30 anos, eu acho. Mas lembra, assim, desse cheiro de Brasília, sabe? De gasolina, né? De gasolina. E andava atrás também, ali em cima? Andava atrás. E andava assim, aquela criançada, 10 primos atrás. Hoje em dia só pode 5 pessoas no carro, né? Antigamente era um pouco mais elástico. Assim, eram todos os primos, aí se ainda tivesse uma tia pequena, ainda ia atrás também. E ainda botava os meninos no colo. E tinha aquela clássica, né? Que começava sempre uma briga. Aí eu lembro que a minha mãe botava o braço pra trás, dava aquele tapa que pegava em quem fosse. Normalmente pegava em quem não tava fazendo nada. Qual a sua relação com Brasília, com a cidade? Com a cidade? A minha mãe, minha mãe é mineira, uma família bem grande, assim. Isso é quase um pleonasmo, né? Mineiro de família grande. Mineiro de família grande, exatamente. E aí a família foi se espalhando. Então uma parte da família mora em Minas ainda, uma parte da família veio para Brasília, uma parte da família em Goiás e uma parte da família em Tocantins. Sendo que o núcleo principal, minhas tias, meu avô, minha avó, moram em Tocantins. Então, na minha infância, um pouquinho depois dessa época aí da Brasília, a gente fazia uma aventura que era sair do Rio de carro e visitando, era a Rota das Primas. Vinha parando, visitando toda a família. Brasília era sempre um lugar que a gente parava para dar uma descansada, dar uma abastecida. Ficava um tempinho, descansava, porque era muito tempo no volante. E depois seguia para Tocantins, o norte do Tocantins, Colinas do Tocantins. Eu passava lá. Que era Goiás ainda? Já era Tocantins. Já era Tocantins. Eu assisti seu espetáculo ontem aqui em Brasília, Gisberta, que é um murro de tão bom. Obrigado. E eu te falei isso lá no teatro, não estou falando só porque está na frente da câmera não, realmente é lindo. É um espetáculo de gargalhar e de chorar, literalmente, assim. O espetáculo é sobre uma trans, né, uma história real, e você fala assim, gostava de imitar a mãe, gostava disso aqui, mas era só uma criança, porque tem esses rótulos e tudo mais. E você cita, a gente conversou em outro momento, você cita que você usou inclusive algumas experiências pessoais para compor ali o texto e tal. E lá você fala, porque era só uma criança, mas tem criança que é viada mesmo, que dá pinta. Você era uma criança viada? Eu fui uma criança muito viada. Muito, assim. Gosto de tudo que eu falo, porque a gente pegou experiências nossas, situações nossas. Digo, eu, minha equipe, autor, diretor, produção e tudo mais. A gente pegou histórias da Gisberta e histórias de conhecidos e de primos, irmãos e tudo mais. E misturamos para falar um pouco do que é uma criança que está se reconhecendo no mundo. Obviamente que isso não tem nada a ver com sexo, isso não tem nada a ver com sexualidade. Isso tem a ver com um temperamento, com a manifestação de um gosto pessoal, não necessariamente uma criança que gosta de brincar com maquiagem vai ser uma criança trans, vai ser um adulto trans, ou é uma criança trans, ou vai ser um adulto homossexual, nada disso. Eu acho que a gente tem que ter na infância a possibilidade de experimentar o que o nosso desejo diz. E falo novamente, isso não tem nada a ver com sexo e com sexualidade.
Eu fui uma criança que eu adorava mexer nas coisas da minha avó, por exemplo. Minha avó sempre fez coisa para fora, fazia bolo para fora, fazia coisas com a mão, assim, para festa, costurava, enfim, se virava nos 30. Era dona de casa, administrava apartamento, e eu gostava de mexer naquelas coisas dela, fantasia de carnaval, peruca, lantejola, purpurina, e isso, obviamente, falava já muito sobre o artista que eu sou hoje, entendeu? Então, o que eu acho é que a gente tem que tomar cuidado com os nossos não, sabe? Às vezes você proíbe uma criança de mexer em certa coisa, de fazer certa coisa, e você está sufocando ali um talento, sabe? Uma vocação. E eu tive a sorte de ter nascido numa família que me permitiu experimentar todas as coisas. Eu brincava desde as bonecas da minha irmã até brincar na rua, de me ralar, de brincar de pique, de brincar de bicicleta, enfim, eu fui criança viada e fui muito moleque também. Mas em algum momento você passou por essa repressão na escola? Não sei se na família, esse menino é viado. Na escola eu passei. Na família não. Com os meus amigos não. Eu não fui uma criança que sofri bullying, nada disso. Mas eu passei com um professor na escola. Que é uma coisa que eu até cito na peça. Porque eu era pré-adolescente. Um papel de autoridade. Exatamente, ali, né? Exatamente. Eu era um pré-adolescente, sabia nada da vida, assim, né? Aquela época que os hormônios começam a falar e você não sabe o que é aquilo, o que aquilo quer dizer. E o cara virou na frente da turma inteira e falou que ele ia me ensinar a ser homem. E, cara, eu senti tanta vergonha, mas tanta vergonha, porque eu não tinha coragem de falar isso para os meus pais, porque eu não sabia se eu sabia ser homem, não sabia exatamente o que era, eu não tinha coragem de contar isso para a direção da escola, eu não tinha coragem de contestar ele e de argumentar com ele, de falar com a turma. E ele era um professor super popular, que as pessoas gostavam e tal. E aí começou a ficar meio recorrente esse tipo de brincadeira, que não tem nenhuma brincadeira, mas com esse professor especificamente. Hoje, obviamente, eu sei me defender, eu sei exatamente o que eu sou, enfim. Mas é muito covarde, como você falou, fazer isso com um adolescente, pré-adolescente, é muita covardia. Você expõe ali uma criança que está se descobrindo e que tem todas as possibilidades do mundo, entendeu? Aquilo poderia me causar um trauma, eu poderia querer mudar de escola, me fechar, enfim. Mesmo se reprimir. Me reprimir, né? E tudo isso. Então, foi a única situação, assim, que eu lembro e que durante muito tempo eu fiquei com aquilo na cabeça e muito triste, muito envergonhado. Fez terapia? Faço terapia desde sempre. Porque eu acho que os adultos perceberam que eu era essa criança muito lúdica e aí já me botaram na terapia desde de novo pra... já corto mal pela raiz. Se ficar maluco, já resolve desde lá. Faço terapia até hoje. Eu iniciei o papo da terapia porque muita gente entra na terapia ou busca a terapia depois de mudanças drásticas. Sim. O sucesso nacional, essa coisa bombadaça com vocês aconteceu também assim de um mês pro outro. Foi. Né, por causa do Porta dos Fundos, vocês estavam... Antes da gente falar do início dos... Não, vou falar do início do Porta agora. Sim. Quando você tá Dream Team do Porta, desde o início do início. Sim. E vocês chegaram a oferecer Porta pra emissora e tudo mais, e o nego não quis. Não. Faz parte, como você falou, do que a gente chama de atores fundadores. Né? Eu estava lá desde o início, desde antes da estreia do primeiro programa, eu estava gravando.
E realmente foi uma surpresa, assim, a gente sabia que ia ser legal, sabia que ia chegar em muita gente, mas a gente não imaginava que ia ser, por exemplo, o canal que mais crescia no mundo, ou chegar a bilhões de visualizações. Particularmente, eu estava muito duro naquela época. Eu estava, assim, numa situação bizarra, fazendo teatro, andando 2 horas para chegar no ensaio, voltando, andando 2 horas. Eu tinha acabado de me mudar e não tinha móvel em casa, era uma bagunça. Foi o ano que eu fiz 30 anos de idade. Naquele ano eu falei, cara, ou vai ou racha. Esse ano tem que ser um ano decisivo, senão eu preciso repensar o que eu estou fazendo. Eu preciso ter algum reconhecimento, algum retorno, e financeiro, principalmente. E aí... Porque não adianta nada, ninguém come aplauso, né? Exatamente. Ah, você é lindo, você é ótimo, mas ninguém come aplauso. Exatamente. E o Porta trouxe muita coisa para minha vida, assim. Eu consegui uma estabilidade. Ninguém tá milionário, tem essa coisa. Ah, milionário, venderam um canal, não sei o quê. Todo mundo vive bem, sabe? Acho que tá todo mundo estável dentro de uma crise. Eu acho que eu não posso reclamar, não me falta trabalho. Mas é isso, como eu te falei, é uma celebração, assim. Celebração de ter um trabalho reconhecido, de ter ido para outras plataformas, de ter ido para TV, cinema, publicidade, internet e tudo mais, além do teatro, e ser reconhecidos. Antes desse sucesso todo do Porta, você tinha feito, você falou, teatro por anos e anos. Sim. O teatro, infelizmente, ainda não é, ou já não é, aquele veículo, né, das artes cênicas que arrasta multidões. Não é. Como ator de teatro, era o que você queria no final das contas? Cara, eu quero ser reconhecido na rua, quero ser famoso e tal, mas o teatro não dava isso. Como é que funcionou para você? O reconhecimento, no nosso caso, ele está muito próximo da fama, né? Em outros casos não, de repente um psiquiatra que é famoso, que é reconhecido, não necessariamente ele é famoso e reconhecido na rua. Né? Pra gente isso é muito próximo. E o sucesso é diferente da fama. O sucesso é você fazer o bem feito e... Exatamente. Tanto que tem gente que vive só de fama, né? Não tem nenhum trabalho reconhecido, mas tá aí, que apareceu o tempo todo. Eu acho que eu sempre fui artista. Eu acho que essa é a única coisa que eu sei fazer. Interpretar e criar arte, criar espetáculos e ter ideias é a única coisa que eu sei fazer. Me bota pra trocar uma lâmpada já é complicado. Só que chega uma hora que você vê que pra você poder trabalhar, eu não ligo pra dinheiro, mas tem uma hora que você tem que ligar pra dinheiro, senão você não consegue trabalhar. E nesse meio, inevitavelmente, o dinheiro vem com a fama. Exatamente. A gente vive num país em que o apoio e o reconhecimento da arte é muito ruim, sabe? É muito mal dividido. As políticas de financiamento de arte são, como tudo nesse país, são muito mal divididas. Então a gente tem grandes projetos recebendo muito dinheiro e pequenos projetos interessantíssimos que não são nem reconhecidos, ninguém nem lê, ninguém nem sabe. E às vezes por uma falta de educação artística, o próprio público não se interessa. Totalmente. A gente escuta muito isso, né? Não vou ao teatro porque é muito caro. Mentira, tem teatro caro e tem teatro que não é caro. Não tem um esquema da vaidade? Artistas naturalmente são vaidosos, senão sequer estariam no palco. Não, com certeza. Ali é um exercício de vaidade sempre. O artista tem que ser vaidoso, né? Agora existe uma diferença entre você usar a sua vaidade, né, e reconhecer a sua vaidade, e você estar doente de vaidade. Aí é quando começa aquela situação de conflitos internos, vale e tudo, o outro aparece mais do que eu, e não sei o quê, eu tô falando pouco. Eu tenho a sorte de trabalhar com amigos e ter colegas que são muito saudáveis nesse aspecto. Acaba aceitando dar entrevista num carro velho só para aparecer.
Tipo isso. Eu perguntei isso da questão do querer ser famoso, porque também tem muito, principalmente no meio do teatro, falo isso porque eu estudei teatro aqui na UNB, do tipo, não, mas eu faço um teatro conceitual da são arte, os que mais não querem, ligo pra fama. São os que mais querem fama, são esses. Junto com o sucesso, principalmente na internet, vem os haters. Você estava preparado para isso? Cara, não tava não. No início eu lia todos os comentários. Era uma loucura, né? Você pegar aquilo tudo pra ler. E me assustei. Falei, porra, mas o vídeo é tão legal, tão engraçado. O que esse cara tá falando aí, que ele viu de ruim e tudo mais. Porque tem a crítica e tem o hater. O crítico, ele fala, não achei engraçado, não é meu humor. Ou então, apareceu o microfone. Ou, eu não concordo com isso. E o hater, ele te ataca, assim, de cara, de qualquer jeito, sabe? Na sua aparência. Na sua aparência, na sua vida, na sua... Enfim, isso me assustava muito no início. Mas você vai se acostumando. Mas até chegar aí tem um conflito ali. Você lembra demorou. de algum que falou assim, puta que pariu? Tinha um cara que escrevia vários textos, ele escrevia assim, ele gastava metade do dia dele pra falar mal de mim. E personalizar em você mesmo. Em mim. E aí as outras pessoas que comentavam, já esperavam assim, já comentavam, daqui a pouco vem o hater do Lobianco, daqui a pouco ele aparece aí. E falavam, cara, vai trabalhar. Ele era fã de você, afinal foi um... Pode ser. Na época da escola que você deu um fora nele, ele nunca perdoou. Eu nunca, na maioria das vezes eu não respondo os haters, mas uma vez eu fui lá e esse cara eu respondi. Falei, cara, você me odeia tanto, eu vou te dar uma chance, vai ver minha peça, eu te dou um convite. E aí você pode falar tudo isso que você está falando ao vivo, de repente você tem razão, de repente você vai ver que não, vai ver que eu sou legal e tal. Então o cara nem respondeu, nem foi ver a peça, nada. Porque é sempre uma atitude muito covarde, né? Você tá ali protegido pela sua internet, dentro da sua casa, atrás do seu computador. E quem tá se expondo é quem tá ali botando o trabalho, dando a cara para bater. Na verdade, eu acho que hoje em dia criou-se uma obrigação do ator ter uma certeza e uma opinião sobre tudo. E eu não tenho essa certeza e opinião sobre tudo na minha vida, entendeu? Eu tenho opiniões mais convictas sobre coisas que me interessam ou coisas que têm a ver comigo, mas não sobre tudo, sabe? E às vezes você não ter a certeza, ou às vezes até falar uma coisa errada, sem querer, ser normal no final das que é normal, você vira, né, um saco de pancada e não sei o quê. Então eu tenho procurado falar e tratar das coisas que eu sei, que eu domino um pouco mais, que eu estudei. O humorista ainda tem a obrigação de ser engraçado? Você é um cara sério. Não, eu sou muito sério, assim, e sou muito engraçado ao mesmo tempo. O meu humor está muito ligado à intimidade. Então, nos lugares que eu me sinto íntimo, que é o palco, meus amigos, o Porta, ou mesmo o estúdio e tal, eu tô relax e fico engraçado e o humor sai naturalmente. E eu sempre gosto mais do humor da situação do que o humor da piada. Eu não sei contar piada, por exemplo. Eu não sei chegar e contar uma situação e aí todo mundo morre de rir. Não é o meu humor esse. Mas não acontece de alguém te encontrar no shopping e você é muito engraçado e tal, e ver que você é um cara normal, sério. Total, uma decepção, assim. Muita gente acha. Aqui no Instagram mesmo, fazendo live, ele é super divertido. Tô falando, cara, ele é super sério. Eu sou sério. E eu tenho vários amigos humoristas que são caras super sérios, assim, o Porchat, por exemplo, é um cara muito sério. Quando ele consegue parar, né? Porque ele... O Fábio é hiperativo também. Mas o pessoal pergunta, o Fábio é muito louco? Não, o Fábio é um cara super centrado, super dono da vida dele, assim, super consciente. É um cara ótimo de dar conselho, por exemplo, entendeu? Então, e acho, na verdade... Tipo amigão mesmo. Um amigo, um puta amigo, assim. E acho chata essa obrigação do humorista
ter que ficar contando piada e ser engraçado o tempo todo. Às vezes a gente vai trabalhar e tem uns grupos de humoristas e colegas e é meio cansativo, porque fica todo mundo querendo mostrar que é engraçado. E eu falo, caralho, porra, vamos conversar, gente. Você tem religião? Não. Mas você já quis ser pastor? Minha religião é o teatro. Você já quis ser pastor? Eu já quis ser pastor. E isso foi quando eu comecei a fazer teatro. Lá em casa, meus pais sempre tiveram uma relação muito saudável com fé, mas não necessariamente eram de nenhuma religião. E um dia minha mãe, chegando no prédio que a gente morava, me viu pregando para as outras crianças. Eu fundei uma igrejinha no prédio. E eu falando do demônio, que o demônio não sei o quê, sei lá. E ela falou, não, esse garoto tem que fazer teatro. Porque isso aí tá indo para um lado que eu não vou ter controle daqui a pouco. E aí eu comecei a fazer teatro por causa disso. Mas eu queria já quis ser pastor, eu já quis ser motorista de ônibus, já quis ser astronauta, já quis ser cirurgião plástico. E eu acho que isso já era uma coisa do ator, assim, querendo ser tudo, né? Cada hora ser uma coisa, entendeu? Você matou o seu personagem de maior sucesso pra ele não te matar um dia. É. Foi isso mesmo? Que a Marília Gabriela foi. Antes de começar Porque muita gente está até hoje dependente de um personagem. Exatamente. E a Marília Gabriela foi antes de começar o Porta. Eu fazia um espetáculo no Rio, isso em 2003, 2004, já tem um tempinho. E a gente criava personagens, esquetes e tal. Naquela época ninguém imitava a Marília Gabriela. E aí eu assistindo uma vez, na verdade foi brincando na casa de uma amiga, a gente bebendo, rindo, não sei o quê. Eu comecei a brincar de entrevistar ela e virou a Marília Gabriela. Ela falou, gente, tá igual a voz da Marília Gabriela. Você nunca tinha imitado? Eu nunca tinha imitado. Aí eu falei, caramba, eu vou fazer isso. Aí sentei com a Paula Rocha, que é uma amiga minha roteirista, escrevemos a cena e aí comecei a fazer e virou um sucesso absoluto no Rio de Janeiro. Lotava o teatro, as pessoas iam assistir. Aí me chamaram para fazer uma outra peça, que era O Surto, que era bombadíssima na época no Rio. Tipo, eu fiquei conhecido na rua, com teatro, com Marília Gabriela. Depois a gente participou de alguns festivais e ganhamos. E eu fazia, às vezes, com um amigo meu, que é o Márcio Machado, que imitava a Renata Sorrah, que ele fazia a Renata Sorrateira, eu entrevistava a Renata Sorrateira. E aí fomos pro Faustão, ganhamos o concurso do Faustão. E aí foi acho que a primeira vez que eu ganhei algum dinheiro com teatro, assim. E aí eu comecei a perceber que as pessoas não me chamavam mais de Luiz, me chamavam de Marília. Marília, não sei o que, aí Marília. Me ligavam, oi, é Marília. Marília, a gente tem um evento aqui em Curitiba e tal, a gente queria fazer. Eu falei, caramba, as pessoas estão me chamando de Marília. As pessoas estão me chamando só para fazer a Marília. Porque não rolava um convite assim. Luiz, cara, a gente viu a Marília Gabriela e a gente tem um personagem aqui que é um político. Você é um puta ator não acontecia isso. E aí, em determinado momento, eu resolvi abrir mão, morrendo de medo, apavorado, assim, porque era o que ainda pagava as minhas contas, mas eu abri mão do personagem e comecei a dizer não. Falei, cara, não faço, eu tô procurando outras coisas e tal, não sei o quê. E realmente foi bom ter feito isso, assim, foi legal, porque eu poderia estar até hoje fazendo... Ganhando dinheiro, mas talvez limitado. Ganhando bem menos dinheiro, mas ainda ali apegado, tipo, não sei o quê, e ilimitado, entendeu? E sempre que quiserem me rotular, eu vou dar um jeito de... Mesmo que seja eu, né? Porque a Marília Gabriela era eu me rotulando. Mas você não faz Marília Gabriela nunca mais? Cara, nunca mais. Não faço mais. Eu estou aqui com o Dani, ele que é apresentador de rádio, ele que é um cara de Brasília, que dirige entrevistando, e ele que quis conhecer a Marília Gabriela. Querido, eu vou começar essa entrevista lhe perguntando de cara,
Quem tem cu tem medo. Deve ter, né? Em terra de saci, calça jeans serve pra 2. Ok. Eu quero saber de você qual vai ser o... Qual que é? Eu encerro aqui esse primeiro bloco. A gente vai para um rápido break. Daqui a pouco eu volto com ele, Dani, direto da Brasília. Foi? Eu fiquei tentando lembrar o texto. Eu não sei dirigir nada. O que? Para dirigir? Eu não sei ligar um carro. Eu não tenho carteira. Sério, jura? Sério? Poxa vida. Eu queria encerrar o programa assim, que agora você falou A assim. gente pode fingir. Mas eu não faço nunca mais. Aí troca a câmera, você tá aqui e fala Daniel Zucco. Poxa, mas eu posso fingir, mas... Não, pode ser. A gente encosta aqui e faz. Pode Topa? ser. Topo. Super top. Que a gente... Cara, eu não sei dirigir mesmo. Jura?